When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick up. Oi gente, nós somos alunos do terceiro ano B da Escola Senador Filinto Miller. E hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho requisitado pelo nosso professor de matemática, William. E falaremos um pouquinho sobre trigonometria. Tchau! Bom, antes de tudo, precisamos saber o que é trigonometria. A trigonometria é a parte da matemática que estuda o triângulo e suas relações. E as funções trigonométricas. Nela também são encontrados os ciclos trigonométricos. Bom, pessoal, agora falarei um pouco da trigonometria no triângulo retângulo. Bom, um triângulo é denominado retângulo se apresenta um ângulo reto de 90 graus e, consequentemente, dois ângulos agudos. O lado oposto que faz oposição que foi colocado à frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Do triângulo retângulo. E os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, que são os lados que formam o ângulo reto, são os catetos. Bom, agora falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Desde os povos antigos, os povos egípcios, existe esse problema. Tales de Mileto foi um dos precursores deste assunto, quando calculou a altura da pirâmide do Grande Egito. Pitágoras, sendo seu discípulo, continuou com as explicações sobre este assunto. Assim, daremos uma explicação sobre o que esse teorema leva. Por isso, o teorema se chama o Teorema de Pitágoras. Esse teorema apresenta uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, mais precisamente da hipotenusa com os catetos. Seria mais ou menos assim. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Mas como isso seria em fórmula? Seria
a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui seriam os quadrados dos... Aqui o quadrado da hipotenusa e aqui o quadrado dos catetos. Seria bem simples para se lembrar. Isso que mostra o Teorema de Pitágoras. Bom, agora falaremos um pouco do triângulo retângulo. Um triângulo é denominado retângulo se apresenta um ângulo reto de 90 graus. E, consequentemente, dois ângulos agudos. O lado oposto, que faz oposição, que foi colocado à frente aos ângulos de 90 graus, é a hipotenusa. Do triângulo retângulo. E os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, que são os lados que formam o ângulo reto, são os catetos. As relações trigonométricas são o nosso próximo assunto. Considere o triângulo retângulo da figura de hipotenusa A, catetos B e C e ângulos agudos, alfa e beta. Vamos lá na demonstração. Vamos considerar a hipotenusa A, os catetos B e C e os ângulos agudos, alfa e beta. Os demais seriam o nosso lado A, nosso lado B e o nosso lado C. São estabelecidas entre a hipotenusa e os catetos as seguintes razões trigonométricas. São estabelecidas entre a hipotenusa e os catetos as seguintes razões trigonométricas. A primeira seria seno. Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Na figura temos seno de alfa é igual ao cateto sobre a hipotenusa. E seno de beta seria igual a cateto sobre a hipotenusa. A segunda razão seria o cosseno. O cosseno de um dos ângulos agudos é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Na figura teremos cosseno de alfa é igual ao cateto sobre a hipotenusa. E o cosseno de beta seria igual ao cateto sobre a hipotenusa. A terceira razão seria a tangente. Tangente de um dos ângulos agudos é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto
adjacente a esse ângulo. Na figura teremos, então, tangente de alfa é igual ao cateto sobre ao cateto. E tangente de beta seria igual ao cateto sobre ao cateto. O seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual ao cateto sobre a hipotenusa sobre ao cateto sobre a hipotenusa. Meio confusozinho, eu sei. Também seria igual ao cateto sobre o cateto, que assim seria igual à tangente de alfa. Assim, seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Agora a gente vai apresentar para vocês a tabela trigonométrica de uma forma mais fácil, numa musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz. Do 3 e do 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Acabou? Muitos agora devem estar se perguntando: ok, eu cantei essa musiquinha, mas como eu vou preencher essa tabela? Agora eu vou demonstrar para vocês como preencher. Vamos lá? Primeiro nós vamos colocar seno, cosseno e tangente, ok? Após isso, nós vamos colocar 30, 45 e 60 graus, que são os principais ângulos que a gente usa, como foi anteriormente citado. Agora vamos utilizar a musiquinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois, 3, 2, 1. Tudo isso sobre 2. Não se esqueça da raiz do 3 e do 2. Mas a tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E está pronta a sua tabelinha.